A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Jó, capítulo de número 3, versículo 11, que diz: Porque não morri ao nascer, porque não esperei ao sair do ventre. Nós estamos aqui no capítulo de número 3, onde nós vamos estar falando sobre o discurso de Jó, o lamento pelo dia do seu nascimento. Esse capítulo 3 de Jó, ele vai marcar a quebra de um longo silêncio, revelando o grito de desespero de Jó, em meio a perdas catastróficas e dores físicas intensas. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e deseja a morte, então ilustrando a profundidade da angústia humana e a fragilidade da nossa existência. Então, vamos ver que Jó ele vai estar em profunda angústia, ele vai estar envolvido. Isso aqui vai ser um momento onde Jó, ali depois de ter passado com ele, seus amigos ali, em silêncio por dias, agora Jó, ele vai se lamentar. O lamento extremo dele, após esses 7 dias de luto e silêncio ao lado dos seus amigos. Jó ele vai abrir a sua boca para amaldiçoar o dia em que ele nasceu e a noite em que foi concebido. Então ele prefere nunca ter conhecido a vida e ter que conviver com a dor presente. Isso aqui nós estamos lendo em Jó, vendo tudo que está relatado na palavra do Senhor. Muitos também podem ter chegado a esse ponto. A palavra do Senhor diz que depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia do seu nascimento e disse: Pereça o dia do meu nascimento e a noite que se disse, nasceu um menino. Converta-se aquele dia em trevas e que Deus lá de cima não o considere nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o resgatem, nuvens habitem sobre ele e tudo que escurece o dia o espante. Que a escuridão tome conta daquela noite e ela não encontre alegria entre os dias do ano, nem entre o número dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça a voz da alegria. Amaldiçoe naqueles que amaldiçoam os dias e são capazes de provocar o Leviatã. Que as estrelas da alva escureçam, e eles esperem em vão a luz, e não vejam o amanhecer, pois não fechou o ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Então, nesse momento, nós vamos ver, ele vai estar amaldiçoando o dia do seu nascimento, o dia que ele foi concebido. Ele vai preferir nunca ter nascido, para que ele não viesse conviver com a dor que ele estava sentindo. A dor que ele sentia era algo real. E muitas das vezes nós tentamos esconder as nossas dores. Aqui nós vamos ver Jó colocando para fora aquilo que estava dentro dele, aquilo que estava afligindo. Mas é um erro comum tentar encobrir o sofrimento com um cristianismo de aparência. Muitas pessoas passam como se está realmente servindo ao Senhor, não tivesse aflições, não tivesse luta, e muitas das vezes se fecha no meio do sofrimento e vive um cristianismo de aparência. Então o choro de Jó, ele vai nos ensinar que expressar a nossa dor não é necessariamente pecado. É um desabafo honesto com aquele que nos criou. Quando nós expressamos a nossa dor, isso não é pecado, isso não é errado. É um desabafo. Nós, muitas das vezes, vamos nos colocar diante de Deus e até diante de pessoas também. Jó aqui, ele está colocando, está ali seus amigos, está ali, ele está falando com Deus, ele está expressando, ele está colocando para fora
aquilo que está dentro, que está afligindo ele. Ele vai estar ali, lamentando, pelo dia do seu nascimento. Quem nunca, em algum momento, passou por dificuldade, muitas das vezes desejou nem ter, ser nascido. E Jó é o que Jó vai fazer aqui, nesse momento. Vamos ver que há um desejo pela morte como escape. Quando ele diz no versículo de número 11, esse desejo dele pela morte é uma forma de ele escapar daquilo tudo. Ele diz, porque não morri ao nascer? Porque não expirei ao sair do ventre? Porque os joelhos me receberam? Porque os seios me amamentaram? Pois agora eu estaria deitado, quieto, teria dormido, estaria descansando em paz, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si, ou com os príncipes donos de ouro, que enchiam os seus palácios com prata, ou com aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios já não perturbam, ali repousam os cansados. Ali os presos descansam junto e não ouvem a voz do opressor. O pobre e o rico estão ali, e o servo está livre do seu senhor. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte, seja que ela venha e cavam a sua procura, mais do que em busca do tesouro escondido. Que muitos se alegram e exultam quando encontram a sepultura? Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está encoberto e quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de alimento me vêm suspiros, e os meus gemidos se derramam como água, porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava. Não tenho tranquilidade, nem sossego, nem descanso, somente perturbação. Então esse é o lamento de Jó, ao qual é uma questão aqui fundamental, quando ele pergunta por quê. E o questionamento no sentido da vida são reações naturais diante das crises profundas. Então, o Jó ele passa a enxergar o descanso da morte como algo desejável, um alívio para os que estão exaustos pelo sofrimento. Então, aqui ele vai a questão fundamental aqui é o porquê. E muitas das vezes nós perguntamos por quê. O desejo, muitas das vezes, de escapar do sofrimento, muitas das vezes a pessoa deseja a morte, desejou não ter nascido, melhor dizendo. Então há uma batalha aqui nesse capítulo 3, a batalha na alma. Esse capítulo ele representa a transição da dor física para a intensa batalha na mente e na alma, onde depositamos a nossa angústia nesse momento, determina a nossa resiliência. Então, vamos observar que aquilo que estava doendo no corpo, passa ali, a transição dessa dor física, ela passa para a intensa batalha na mente e na alma. E é isso que muitas das vezes as pessoas estão vivendo, essa batalha, onde a mente e a alma, ele passa realmente chega ao ponto de ele desejar não ter nascido. Então nós precisamos ter cuidado, e cuidar da nossa mente, da nossa alma, para que nós não venhamos depositar nossa angústia. Nesse momento, muitos são angustiados, chegam a ponto de querer ceifar sua própria vida, tirar sua própria vida. Muitas pessoas que estão nessa batalha, que começa muitas das vezes do lado externo, e depois vem para o lado interno, mas chega na mente, coração. A pessoa muitas das vezes não sabe como lidar, mas precisamos entender que a presença de Deus, em meio às trevas, em meio à dificuldade, ela muda a situação, ela vai mudar a nosso estado, a nossa vida. Nós vamos ver que o ponto, que a jornada de Jó ela reflete
né? Como o desespero, ele pode distorcer a nossa percepção, né, da realidade. Mas mesmo em meio ao caos, né, a esperança não cessa. A luz, né, a luz de Cristo Jesus, quando ela nos ilumina, né, a presença de Deus em meio às trevas, ela vai nos sustentar. Por isso que nós precisamos estar revestidos do Senhor, precisamos estar firmados nele, precisamos estar andando com ele. Porque mesmo no meio das lutas e dificuldades, no meio do desespero, né, a presença de Deus faz a diferença em nossas vidas, ela nos mantém de pé. Essa esperança viva, né, sob a perspectiva da nossa realidade espiritual, né, e da nova aliança, então nossas lutas atuais não se comparam, né, com a glória que há de ser revelada. O verdadeiro alívio não vem com a ausência de problemas, mas com a convicção da presença de Deus, né? Então, que a presença de Deus ela esteja em nossas vidas, né? Porque na nossas lutas atuais, ela não se compara com a glória que há de ser revelada. Tem problema, dificuldade, seja maior que for, ela não se compara com o que o Senhor tem a fazer. Então, que nesse dia você possa ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele venha te dar resposta, da mesma forma que nós vamos ver no capítulo 3, Jó perguntando por que, não morri ao nascer, por que não expirei, né, ao sair do ventre. Nós vamos ver que meio ele vai passar a luta, vai passar a prova, mas vai chegar o dia da sua vitória. Então que nesse dia você também possa acreditar que não importa qual seja a situação, o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe.